Fala traders, tudo bem com vocês? Aqui é Jonatas do canal Trader Fácil e o assunto de hoje é a Usiminas, Usim 5. Interessante, né? Ela chamou minha atenção no dia de ontem e eu quero passar para vocês essa análise. Olha aqui, está, ó, boa demais, uma divergência bem interessante para você colocar aquele dinheiro no bolso. Então, se liga só, nos próximos minutos, não vá passando, não passe e assista até o final, que aqui é estudo, aqui é aula, aqui eu tento te ensinar, não somente passar a minha análise, mas sim te ensinar a como também analisar de forma independente, beleza? E olha, meu amigo, se tu não é inscrito no canal, se inscreva e deixe aquele like. Vamos rumo aos 500 seguidores agora, beleza? Bora então para a nossa análise de Usiminas. Pois então, pessoal, a Usiminas vem de uma queda muito feia, muito acentuada, como vocês podem ver no gráfico diário, ok? Ela, tecnicamente, assim, se tu for olhar somente os indicadores aí de média e tudo mais, não tem muita operação, certo? Porém, todavia, no entanto, nós temos esse suporte muito importante do ano de 2005 e do ano de 2012, que é essa linha verde que vocês podem ver aqui, ok? Então, o que acontece? Ela fez estes fundos, certo? Então, fez aqui um fundo, e aqui depois fez um outro fundo maior, ou seja, ela buscou novos fundos e não renovou a máxima. Porém, agora aqui, neste 31 de julho, ela conseguiu fazer um fundo maior e rompeu essa região aqui do suporte, certo? Então rompeu esse suporte e está brigando aqui nessa região acima dos R$ 4,27. Neste momento está em R$ 4,39. O próximo ponto de resistência que nós temos é aqui os 4,48, que é a resistência formada lá de 4 de julho. Só que tem um detalhe, se eu olhar só isso aqui, não me diz nada. Só que tem um detalhe bem interessante, que é uma divergência no IFR, e isso eu considero extremamente forte e extremamente importante. E se você não conhece, então agora vale o seu like. Se liga só, eu vou colocar aqui para mostrar o nosso IFR, certo? Que é a força compradora que está entrando no papel, que é de 9 períodos, com a média de 21, que é essa linha verde aqui, ok? Então é o seguinte, olha só, nós temos o preço caindo aqui, como vocês podem ver, perfeito? Porém, se eu pegar neste mesmo período aqui, ó, nós tivemos, ó, um fundo, tá? Aqui nós tivemos um fundo e aqui nós tivemos uma força compradora. Isso aqui se chama divergência de alta, pessoal. Por que de alta? Porque se o meu IFR chegou numa mínima maior que a mínima anterior, e o preço caiu, ou seja, o preço caiu e o FR subiu, então, ou seja, mais força compradora, o preço caiu, porém, mais gente comprada entrou. Tanto que fez subir o preço depois e agora está renovando. E olha que interessante, nós já estamos acima da nossa média de 21. Então, isso me leva a crer sim, que teremos aí pelo menos nos próximos dias, certo? Uma alta talvez interessante aí em Usiminas, ok? Tanto que eu já até coloquei uma ordenzinha aqui de opção, uma compra de call em Usiminas para vencimento lá em setembro, ok? E já estou aí, comprei, não faz nem meia hora, 9% de lucro, tá muito bom, né? Em meia hora tá muito bom. Pois então, qual seria agora então o alvo? Pois então nós temos uma projeção de Fibonacci, que é outra forma de analisar que eu gosto muito, e nós temos isso daqui, ó. Para esta pequena ondinha aqui que formou, nós vamos ter como alvo os 4,52, certo? No 100%, e vamos ter ali um alvo final nos 4,81, ok? Se eu der um zoom um pouco maior aqui, nós entrando então no rompimento dessa máxima aqui, tá? Ou já na próxima segunda-feira, nós vamos ter aí um alvo aí na faixa de 9% de lucro,
certo? Só que se romper essa região e rompendo, eu acredito que vai romper aí na próxima semana, os 4,48, rompendo essa região aqui dos 4,48, a expectativa é que chegue bem próximo da nossa média de 200 períodos, que é essa linha roxa que está caindo lá em cima, perfeito? Então nós temos que ficar atentos. O que eu, Jonatas, recomendo? Pois então, eu não sei o que fazer agora então. Pois então, primeiro nós vamos colocar aqui um risco-retorno 3:1, certo? Vamos colocar aqui mais ou menos entrando nos 4,40. Vou colocar aqui na mínima essa que formou, tá? Então, ou seja, com uma perda total de 8%, então um stop de 8% e um alvo final próximo lá então dos 5,50, que é onde bate então a minha média de 200 períodos, ok? Eu acredito que não vai passar da média de 200 períodos, não agora, não olhando com os dados que eu tenho agora, ok? Mas rompendo essa região, que seria a forma mais segura de operar, ou seja, colocando a minha entrada aqui nos 4,48, certo? Entrando aqui nos 4,48, dá sim para pensar em levar o preço, próximo à média de 200, tá? Com 20% de realização. Porém, meu stop vai ficar com 6, quase 7% de prejuízo, tá? Bem nas médias aqui de 21. Ok? Lembrando também, olha que interessante, já teve o rompimento então da média de 9 na de 21, que é essa linha azul, tá? Então, o que tudo me leva a crer que, sim, o Usiminas pode ganhar um fôlego agora nos próximos dias e é essa análise que eu tinha para passar para vocês. Porém, antes de você cancelar o vídeo aí, se liga só, o restante dos indicadores também estão positivos. Olha o OBV com um levemente ascendente aqui, na força comprada, ou seja, maior o volume ponderado de compra entrando. E o MACD também com o nosso histograma subindo também. Ou seja, dá para surfar aí nos próximos dias uma boa valorização em Usiminas, ok? E essa ação vai para minha carteira recomendada para a semana que vem. Já tem Cogna, CBAV e agora Usiminas. E na segunda-feira eu posto um novo vídeo falando de uma quarta ação que eu recomendo para a semana que vem. Beleza? Fica a dica, fica a análise, se inscreva no canal e deixa aquele like. E não se esqueça, bons investimentos!